Pokémon, uma franquia de games que teve seu primeiro jogo lançado para Game Boy em 1996 e que acabou se tornando um grande sucesso. Com esse sucesso, mais e mais jogos de Pokémon começaram a ser criados. E atualmente, em 2014, estamos na sexta geração com os famosos jogos Pokémon X e Pokémon Y para 3DS. Mas será que mesmo com todos esses jogos oficiais lançados com o passar dos anos, foram suficientes para saciar a sede dos fãs pelos jogos de Pokémon? Para alguns a resposta pode ser sim, porém para muitos outros ela pode ser facilmente respondida com um breve não. E é aí que entram as hack runs de Pokémon. Não as hack runs bizarras e ruins, porque essas aí eu já falei em outro vídeo. Me refiro às hack runs boas, aquelas hack runs bem trabalhadas e elaboradas, que algumas ficam tão boas que parecem até feitas pela Game Freak. Vamos conferir aqui nesse vídeo hack runs bem feitas como essas. Vou começar falando de uma hack run que muitos consideram ser uma das melhores já feitas, o Pokémon Light Platinum de Game Boy Advance. O tal game foi feito em cima do Pokémon Ruby, mas tirando a aparência do game, ele não tem nada de igual com o Ruby. Ele apresenta uma nova história, novos personagens, novos continentes inclusive, gráficos retrabalhados, novos líderes de ginásio e nova Elite Four também. E mais uma porrada de coisa nova. É um jogo completamente novo. Você já percebe que o jogo é bem feito quando você começa a jogar ele. No começo, tem uma cutscene inédita. Claro, você pode olhar pra essa cutscene e falar: como ela é mal feita! Mas isso aí é porque você deve ser um moleque tetudo de 10 anos de idade que fica xingando todo mundo no Call of Duty Online. Porque olha, considerando que as cutscenes são feitas para o Game Boy Advance, elas são muito bem feitas até. Tá, mas saindo da cutscene inicial, você pode parar pra pensar e falar: pô, o que esse jogo tem de especial? Bom, a história do game já se destaca das outras hack runs, pois ela é de extrema importância para o game. Tá, quando acaba essa cutscene e tal, você sai da sua casa. E ao sair de casa, você encontra um cara que te leva para o seu primeiro Pokémon. Você vai até uma cidade voando com esse cara aí, que inclusive ele é o campeão da região de Zeri, que é a região onde se passa a primeira parte do jogo. Enfim, o tal cara fala que a professora quer te ver e blá 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 blá. Chegando lá, ele te leva no lugar onde a professora tá. E adivinha quem mais tá com ela? O Ash. O Ash. E nesse jogo ele é o campeão da Liga Pokémon Mundial. Uou, parece meio forçado, ainda mais porque é o Ash que nunca ganhou quase nada no desenho. E toda vez que ele troca de região, ele esquece que o Pikachu não é forte contra a planta. Enfim, tá todo mundo ali, eles acharam uma escritura falando sobre a criação do universo Pokémon e como Arceus criou. E se essas informações caírem em mãos erradas, o mundo todo pode sofrer com isso, ou algo do tipo. Ou seja, a história do jogo se baseia na religião arceuseira, ou algo do tipo. Peraí, se o Arceus que criou o universo, por que os Pokémon seguem a ordem dos humanos e não o contrário? Tá, voltando pro jogo. Depois deles lerem a escritura, eles destroem ela para que não caia em mãos erradas. Então o Ash e o outro cara vão embora para fazer suas coisas, né? E quando isso acontece, aparece um cara de uma organização criminosa chamada Steam para roubar as informações contidas na pedra. Só que ele vê que foi destruída. Ele fica furioso e ameaça a professora para contar as coisas para ele. Então ele usa um Potiena para ameaçar ela. Ela manda você escolher um Pokémon da mochila dela para defendê-la, assim como no Pokémon Ruby e Safire. E esses Pokémon são Bulbasauro, Squirtle e Charmander. Ou seja, Pokémons da primeira geração. Após vencer o cara da equipe Steam, você fica com o Pokémon que você escolheu. Então a sua jornada começa. E claro, esse é o começo da história. Eu não vou contar a história inteira, porque senão vai ficar muito tempo só nesse jogo. Mas a história é sim de importância para esse game. Agora falando um pouco mais do que o jogo possui saindo da história. O game tem Pokémons de canto até o Nova. E durante o enredo, você vai encontrando tantos personagens novos e inventados, quanto personagens conhecidos como Red, Lance, Diamond e por aí. E o aspecto do game que mais me interessou foi pelo fato de ele ter duas regiões, a região de Zeri e a região de Lauren, similar como era em Pokémon Gold e Silver. Esse jogo, mesmo sendo feito por fãs, ele merece o respeito e deve ser julgado como uma das melhores hacks já feitas de Pokémon, pois ele é incrível e muito bem feito. Agora eu vou falar de outra hack run excelente. Vou falar do Pokémon Flora Sky. Este jogo foi feito em cima do Pokémon Emerald de Game Boy Advance. Os aspectos principais do game são a região modificada, novos ataques, novos HMs, Pokémons da primeira geração até a quinta e até mesmo novos minigames dentro do jogo. Só que diferente do Pokémon Light Platinum, essa versão não possui gráficos tão remodelados. Digamos que ela não seja tão bonita quanto o Light Platinum. E mesmo tendo uma nova história, digamos que ela não é tão bem explorada e tão focada como era em Light Platinum. E seus personagens, sprites, não são novos, são pouquíssimos modificados, ou nada modificados até. Como por exemplo os protagonistas May e Brandon, que não mudaram nada praticamente. E isso faz com que o jogo perca um pouco do seu charme. Mas em geral, o game é muito bem feito, e não deve ser julgado de maneira errada só porque não tem gráficos muito bonitos e sprites novos. Bom, você começa o game que nem na terceira geração, dentro de um caminhão de mudança. Só que dessa vez você está chegando na cidade de Little Town. E lá você começa a sua jornada praticamente achando um Pokémon
Pokémon lendário em uma caverna que você não deveria ter entrado. Só que na verdade não era um Pokémon lendário, era só uma ilusão. Então chega o professor e fala: ô seu cuzão, você não deveria ter vindo aqui sozinho não, pega um Pokémon aí. Então você ganha o seu Pokémon, que inclusive são iniciantes da 4ª geração, ou seja, Chinchar, Turtwig e Piplup. E praticamente sua jornada já começa assim, bem mais simples do que no Light Platino. Apesar de sua simplicidade para começar o jogo merece uma enorme apreciação, pois o ritmo do game ficou muito bem feito. Quando digo ritmo do game, me refiro a como você vai evoluindo junto com o game. Por exemplo, quando você está no 3º ginásio, o jogo já sabe mais ou menos em que level você vai estar. Errar nisso em hack runs é muito comum, pois é complicado saber direito como que o jogador vai estar, como é que vai ser o nível dos pokémons dele e etc. E isso é uma coisa que esse game conseguiu fazer perfeitamente. Ele ficou de uma maneira muito boa, parecida até com jogos oficiais mesmo. Ah, vale lembrar que esse jogo tem outra versão sem ser a sua original, entre aspas. Ele tem a sua versão Complement Dex Version, que é uma versão onde você pode encontrar todos os pokémons dentro do jogo, até a 5ª geração, mas são todos mesmo. Claro, existem muitas outras hacks de qualidade como essas que eu citei anteriormente no vídeo. Hacks que usam gráficos melhores, pokémons até a 5ª geração, ou até mesmo a 6ª hoje em dia, regiões novas e etc. Um outro exemplo de hack room bem feito assim é o Pokémon Dark Rising, que é um Pokémon que segue a mesma ideia desses dois que eu falei antes. Tem uma nova região, novos personagens, e ele se destaca mais pelos seus Pokémons iniciais, que são bem diferentes das outras hacks. São apenas Pokémons dragões, como por exemplo o Gible, Dratini e Bagon. E falando dessa hack runs desse estilo aí, eu vou falar de duas que merecem ser citadas aqui: o Pokémon Victory Fire e o Pokémon Glazed. Ambos possuem ideias originais, Pokémons até a 5ª geração e um mapa novo e bem trabalhado. Só que não vou entrar em muitos detalhes, pois se eu ficar falando deles, não vai dar tempo de falar de outro tipo de hack room. Hack runs de Pokémon adicionando novos lugares, novos personagens e tal, são bem comuns, mas agora eu vou falar de duas hack runs em especial que se destacam no meio. Bom, pelo menos pra mim. E elas se destacam por serem baseadas no anime. Lá no desenho do Pokémon. Os jogos são Pokémon Ashes Gray e o Pokémon Naranja. Primeiramente eu vou falar do Pokémon Ashes Gray, que é uma hack run do Firehead. E eu fico impressionado como esse jogo ficou muito bom e idêntico ao desenho. E não, ele não é que nem Pokémon Yellow, que você encontra fatores relacionados ao desenho, como por exemplo começar com o Pikachu, conseguir pegar os iniciantes e etc. Não, esse jogo é idêntico ao desenho mesmo, idêntico. Quando você começa o jogo, você já encontra aquela introdução clássica e o Ash de pijama. Então você vai até o laboratório de pijama mesmo, e lá você fala com o professor Carvalho, e ele fala que você chegou atrasado e que só sobrou um Pokémon, que no caso é o Pikachu. Pra você ver como ele é igualzinho. E o legal desse jogo é que eles foram muito detalhistas mesmo. Eles colocaram partes do desenho, como por exemplo, quando você rouba a bicicleta da Misty, ou quando você luta com o Brock e começa a sair água dos alarmes de incêndio, e esse tipo de coisa. E não foram só partes marcantes do desenho que eles colocaram. Eles lembraram de tudo que você imaginar tá lá. Colocaram as partes em que você tem que escolher abandonar os Pokémons, como o Pidgeot, o Butterfree, partes que são totalmente fillers no desenho, como por exemplo o Jigglypuff, que tem que fazer aquele Alakazam gigante e o Gengar pararem de brigar. Tudo mesmo, tudo que vocês pensarem. Colocaram até quando o Ash ganha da Liga. Não ganha? É porque ele nunca ganhou mesmo. Quem mandou não evoluir seus Pokémon, seu puto? Enfim, na minha opinião, essa é a melhor versão hack de todas. Porque você pode seguir igualzinho ao desenho ou brincar de e se. Como assim? É simples, você pode falar pra si mesmo: e se o Ash não abandonasse tal Pokémon? E não abandonar no jogo e ficar usando, por exemplo, o Primeape pro jogo inteiro. Ou até mesmo pensar: e se o Ash ganhasse a liga? E você pode fazer isso acontecer. Só em uma hack room mesmo, pra isso acontecer, mas tudo bem. De qualquer modo, essa hack é simplesmente espetacular. E cheia de pequenos detalhes e coisas que qualquer fã de Pokémon abre um sorriso ao se lembrar daquele episódio do desenho que nem lembrava que existia mais. O outro game relacionado ao desenho que eu ia falar é o Pokémon Naranja, que também é referente ao anime do Pokémon, só que a 2ª temporada. E é basicamente a continuação do Pokémon Ashes Gray, ou seja, quando o Ash vai para as Ilhas Laranjas lá no desenho, com a Pokébola GS e tal. Assim como no Ashes Gray, esse jogo foi feito baseado no anime de uma forma muito detalhada, como por exemplo as partes fillers do desenho, quando o Ash encontra Pokémons rosados por causa da fruta rosa lá, ou até mesmo quando ele encontra o Onix de cristal. E como eu falei antes do Ashes Gray, já não tem muito o que falar desse jogo, porque a ideia é exatamente a mesma. E o que eu achei mais interessante desses dois jogos é que eles são referentes à 1ª e à 2ª temporada do desenho. Não seria legal se tivesse continuação desses jogos, como por exemplo da 3ª, 4ª, 5ª temporada e por aí, ou pelo menos de cada região diferente relacionada ao desenho? Eu acho que ia ser uma experiência bem bacana. Saindo um pouco agora do desenho, vale a pena falar de algumas hack runs, digamos,
interessantes. Não como as que eu falei no começo do vídeo, que são personagens novos e tal, mas apenas interessantes. Como por exemplo, o Pokémon Emerald Randomize, que é basicamente o Pokémon Emerald. Nada demais, não é? A não ser pelo pequeno fato que você pode encontrar Pokémons randômicos por aí. Você pode encontrar tanto um Mudkip level 3 no meio do mato, quanto você pode encontrar um Dragonite level 13. E até lendários você pode sair encontrando pela mata. Sim, o jogo pode ser extremamente divertido devido a esse fato. Imagina você chegar no primeiro ginásio e jogar a porra de um Mewtwo, o cara já te dá as 8 insígnias de uma vez. Outro tipo de hack interessante são aquelas que deixam os jogos mais difíceis, como por exemplo o Firehead Omega, que é basicamente o Pokémon Firehead, só que com nível de dificuldade elevado. Como por exemplo, os treinadores têm Pokémons de levels mais altos, a chance de capturar um Pokémon é menor, normalmente todos os líderes de ginásio usam 6 Pokémons, e por aí vai. E o legal é que essa ideia desse jogo do Pokémon Red Omega iniciou os projetos do jogo Pokémon Blaze Black 2 e Pokémon Volt White 2, que é a mesma ideia de deixar o jogo mais difícil, só que dessa vez com jogos de DS do Pokémon Black 2 e Pokémon White 2, né? E já falando de hack runs interessantes, vale a pena falar de duas hack runs especiais. Por que elas são especiais? Porque elas são focadas no terror. Como assim? São hack runs focadas para dar medo. E essas hack runs são Pokémon Creepy Black, que se trata de uma hack onde você usa o Pokémon Ghost. O jogo foi baseado em uma creepypasta muito famosa. E o outro jogo é o Pokémon Lost Silver, que na realidade não chega nem a ser uma hack run, pois ele é um arquivo de PC executável. Mas tá valendo porque ele imita igualzinho o Pokémon Gold e Silver. Ele também foi baseado em uma creepypasta e se trata da morte do treinador e de seus Pokémons. Fugindo um pouco do assunto terror, vamos agora para o assunto comédia. Para finalizar, eu vou falar de um game que é genial. Simplesmente genial pelo fato de ele ser uma bosta. Sério, o nome do game já diz tudo. É Pokémon My Ass, ou seja, Pokémon Minha Bunda. Você basicamente é um cara que é um playboyzinho que não liga pra nada e é tudo lá. Só que um belo dia, o professor te chama pra começar sua jornada Pokémon e você aceita. Só que tem uma condição, você fala com seu rival e vocês apostam uma coisa pra ver quem ia ser o melhor treinador. E o que vocês apostam? A bunda. É, exatamente, vocês apostam a bunda. Quem perder essa aposta tá literalmente fudido, hein? Genial. O jogo é muito engraçado e ele é uma mistura de mapas novos com mapas antigos. Mas o legal mesmo do jogo é o fator dele ser engraçado com qualquer coisa. Por exemplo, essa placa logo em Pallet Town, que você conversa com ela e ela manda você se fuder. É bem por aí mesmo o nível desse jogo. Mas o jogo não é como parece, ele não é só palavrão e tal. Tem muitas coisas modificadas nele, como por exemplo os inimigos. O Brock, por exemplo. Você lembra que no desenho ele era tarado por qualquer mulher, né? Bem, nesse jogo ele ainda é tarado, mas não é muito bem por mulher, né? Se é que vocês entenderam por essa imagem aí, né? Tem também o Squirtle, que se encontra no esgoto, e que ele parece com alguns personagens bem famosos. Provavelmente você conhece, não é? E também existem lojas ilegais que vendem Pokémons. Não sei se era legal, mas se não é, deveria ser. E claro, você pode dirigir um carro, porque, né? Bicicleta é pra otário. Esse jogo é realmente muito tosco. E se você quiser jogar algo mais sem compromisso e que seja engraçado, esse jogo é perfeito pra você. É, galera, essas foram as hack runs boas de Pokémon que eu escolhi para falar nesse vídeo. Existem muitas e muitas outras boas também, mas eu basicamente escolhi as que eu achei melhores, as que eu achei mais interessantes, mais bem feitas ou até mesmo mais engraçadas. E vale lembrar que, como se trata de hacks, existem várias e várias versões da mesma run. Como por exemplo, no Pokémon Ash's Grey, existem versões mais antigas da run, em que o Ash não usa pijama, em que as cutscenes não são tão bem feitas, e por aí vai. Sobre as outras hacks bem feitas que eu não citei nesse vídeo, com certeza muitos de vocês vão olhar e falar: putz, ele esqueceu aquela ali. Então comentem aí no vídeo qual hack run você acha que deveria estar aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, ficamos por aqui com mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, né? Porque esse botão tá aí pra isso mesmo. Então, se você gostou, deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito ou é novo aqui no canal, sinta-se à vontade em clicar em inscrever-se, que aí você vai ficar por dentro de tudo que eu vou estar postando por aqui. É isso aí, galera. Valeu e tchau!